As cores também transmitem emoções. Eu não vou entrar em detalhes como isso funciona e tal, mas as cores são capazes de mudar, de moldar e modificar as emoções suas. As cores têm esse poder. Se você parar para ver o McDonald's, ele tem uma cor ali, laranja, amarelo, que são cores que despertam a fome. Por quê? Pessoas alegres gastam mais energias e possuem também fome para poder repor as energias. Simples, né? Então, normalmente você vai ver comida com cores mais chamativas, tem amarelo e tem laranja. Por exemplo, tem cor que transmite calmaria. Ó, tá vendo? Tem um azulzinho aqui bem clarinho. É uma cor normalmente associada com bebê, com crianças. Então a cor de um quarto de uma criança, um azul bem clarinho, é uma cor que transmite mais leveza, serenidade, calma. Se você olhar para o azul do céu, você vai ver que tem uma certa paz. Já se você olhar para a cor vermelha, você vai ver que tem um aspecto, tem um vermelho aqui, está relacionado com guerra, batalhas e tudo mais. Então, o simbolismo das cores, elas são determinantes para que você possa mexer com o seu sistema emocional. Caso você queira mexer, deixar a sua casa mais alegre, então você tem que pensar bem em qual cor que você vai pintar a sua casa. A minha casa, por exemplo, na parte interna, tanto interna como fora, na época que eu comecei a cair nesse autoconhecimento, alguns anos atrás, eu lembro que eu estava com a intenção de pintar minha casa e tal. E eu, assim que eu saí da universidade, eu pintei minha casa de roxo, por fora e por dentro. O roxo, pelo menos, está até agora no meu quarto, tá? Mas assim que eu pintei, que eu saí da universidade, fiquei de férias, tanto trabalho e acabou a faculdade e tal, eu pintei minha casa. 1 ou 2 meses depois, caí no autoconhecimento. Aí fui conhecer o trabalho do Eric Couto, participei de um monte de grupo, enfim. Conheci muitas pessoas bacanas, que, nossa, eu fico até alegre de lembrar, porque pessoas bem bacanas que me ajudou bastante e muitas pessoas que eu ajudei também, eu espero que estejam bem. E então, eu pintei de roxo, e o roxo é a cor da transformação. Você pode ver aqui, ó, tem um roxo. É a cor da transformação. Então o roxo, ele é tem aquele simbolismo da cor que ele vai causar uma transformação. Cleidson, o que tem a ver você falar sobre cores e de repente, o que tem a ver você falar sobre sonhos e depois você está entrando no assunto sobre cores? Então, pessoal, acontece que muitas vezes quando fazemos algum tipo de técnica ou temos algum tipo de sonho, é muito comum você às vezes lembrar mais de sonhos assim que tenha cores. Você vê que o tom é meio que acinzentado ou rosa, ou meio que você vai ver que o tom tá mais puxando para o roxo, azul, vermelho. Entendeu? Então por isso que eu estou contando isso para vocês perceberem que as cores também influenciam. Assim como os arquétipos funcionam, influencia a produção de neurotransmissores, adrenalina, serotonina, dopamina, ocitocina, enfim. Assim como isso acontece com os arquétipos, com as cores também funcionam da mesma forma. Então, por exemplo, se você tem um quarto de um bebê bem agitado, procura ver se o ambiente está com cores mais tranquilizantes ou não. Procura ver se tem, por exemplo, muito simbolismo de imagens que causa muita agitação em criança. Por exemplo, você tem, vamos supor, um quarto de criança que tem imagens de um tigre, de águia. Aí é simbolismo muito forte para estar no quarto de criança. O ideal é colocar algo mais tranquilo. Por exemplo, um golfinho, uma tartaruga, deixa mais sereno. Entendeu? Isso que seria bacana. Por isso que é importante entender a psicologia das cores e também a questão de simbolismo em relação aos arquétipos. Também tem, por exemplo, aqui, ó, tem um laranja aqui, ó, que ele representa uma alegria mais intenso, né? Uma emoção muito mais intensa, o laranja. Entendeu? Então aqui só trouxe um exemplo só para vocês observarem aqui. De qualquer forma, pessoal, em relação às cores, devo deixar bem claro para vocês, ó, tô com uma cadeira aqui, ó. Dá pra ver aqui? Deixa eu montar aqui. Ó,
Esse azul aqui, ó, é um azul bebê. É um azul bem clarinho e tal. Ele tem, a intenção dele, pessoal, essa cadeira inclusive é da casa da minha mãe, que eu reformei ela e tal. Eu reformei essa cadeira para ela. E então o que acontece? A intenção foi deixar o ambiente mais leve na casa dela. Então eu reformei o armário dela, deixei com uma cor, um azul mais claro, tava uma cor bem estranha lá. Eu pintei a cozinha dela de branco. Hoje mesmo eu passei no depósito e comprei uma tinta, ou melhor, eu não encontrei uma cor próxima dessa aqui, mas aí o que eu fiz? Eu comprei duas tintas e eu vou pintar duas portas que tem lá, e vou pintar dessa tonalidade. Eu vou ter que pegar duas tintas e misturar as duas para poder chegar nessa cor aqui, né? Então, eu já tive aula de colorimetria, e até onde que eu trabalhava também, fiz curso técnico sobre isso também. Então, para mim não é tão dificuldade, não tenho tanta dificuldade de chegar na tonalidade dessa cor. Tem os materiais, não é tão difícil. Então, qual que é a intenção? É deixar o ambiente, o clima, a casa da minha mãe um ambiente mais sereno, mais tranquilo. Porque passou por algumas situações muito difíceis, bem pesado ultimamente, alguns anos já, né, pra falar de verdade. Então precisa tirar aquela imagem, aquela cor carregada, muita informação, cores muito intensa dentro da casa dela, porque ela já está idosa, meu pai também e tal. Até porque melhora até o convívio das pessoas, evita conflitos. Então, toda vez que você quiser melhorar o ambiente da sua casa, de alguma forma, pessoal, a harmonia, o que você pode fazer? De cara, antigamente mudava-se os móveis, isso ajuda também. Mas se você puder, já de cara, pintar alguma coisa, já vai melhorar 200%. Porque quando você muda a cor, já muda de cara assim, ó, já, em todo mundo que já vê, nossa, essa casa tá maravilhosa. E o detalhe, quando eu pintei a cozinha de branco, eu falei, essa porta com essa cor vai parecer que tá suja, vai ficar... Você começa a trabalhar aos poucos, você vai vendo onde que precisa mudar. Depois que você começa a fazer uma mudança muito sutil em algumas coisas da sua vida, começando talvez na sua casa, até porque mexer aqui é a última coisa que as pessoas fazem. Normalmente depois que começa a se entupir de remédio, aí vai mexer aqui, né? Bom, mas quando você começa a mexer em algumas coisas de forma sutil, você começa a ver que precisa mudar outras, porque cria um contraste. Então, entender as cores, pessoal, é importante porque, às vezes, o que está acontecendo no seu sonho, que não é muito agradável, e que está trazendo para o físico, e que está te limitando, e ainda juntando com questão de cor, no ambiente que você mora, as roupas que você utiliza, talvez o simbolismo de algumas coisas que está na sua casa. Por exemplo, um pato, a imagem, não sei quem, ficar com um monte de quadro dentro de casa de pessoas que já se foram. E toda vez tem que passar por ali e ver que lembrar daquela pessoa que já se foi há muito tempo. Faz sentido isso daí, pessoal? Faz sentido. Você ficar guardando objetos que lembram de pessoas que já se foram. E em determinadas situações fazem sim, né? Pessoas muito específicas, muito próximas de você, é bom ter. É nostálgico, né? Mas se de alguma forma traz lembrança triste, é melhor esconder. Então a questão das coisas, ela pode te ajudar ou pode atrapalhar. A questão também, por exemplo, eu estava aqui com... Deixa eu pegar aqui... Ah, isso aqui é um soro, né? Fazer limpeza aqui. Umidificar, nem limpeza, para umidificar. Melhorar a respiração e tal, enfim. Porém, a bula dele não é uma coisa que eu tenho que deixar ali, a todo momento ali, eu passar e ver a bula dele. Não. É interessante esse tipo de produto eu sempre guardar um local escondido, né? Para não deixar jogado assim, né? Na cozinha ainda, né? Mas é interessante eu deixar ele no local escondido. Remédios também é interessante eu deixar no local escondido. Principalmente medicamento, né? De uso controlado e tal. Por quê? Porque aquele medicamento ele tem uma onda de informação que ele, de alguma forma ele afeta o seu emocional. Ele afeta. Talvez agora não faça muito sentido para você, mas para a gente que estamos aqui compreendendo sonhos, de alguma forma isso vai afetar você e é importante você saber disso.
Então, não adianta querer fazer a faxina mental aqui e ver que o seu ambiente ali, onde você mora, onde você trabalha, tem símbolos ruins, por assim dizer, símbolos fracos, cores fracas, né? Também que não digo cores fracas, mas eu digo aqui, eu digo que são cores que vai te deixar mais no aspecto down, um aspecto mais para baixo, assim, entendeu? E não vai te levar, não vai levar a sua emoção, vai te deixar com a emoção lá embaixo. Então vai causar uma certa tristeza ali, entendeu? Coisa muito pesada, cinza, enfim. Bom, vou ficando por aqui, então. Esse vídeo aqui foi para falar sobre as cores, como que elas podem influenciar a sua vida no dia a dia e principalmente nos seus sonhos. Porque a intenção, pessoal, é a gente viver bem aqui. É importante também você entender sobre cores, porque nos sonhos você vai vivenciar coisas com cores e lá as cores são muito mais intensas também. Quando você começa a ter sonho lúcido, sonho mais real assim, você vai ver que as cores, pessoal, é fantástico, pessoal. É uma coisa assim. Você já assistiu aquele filme Avatar? Acredito que muitos de vocês sim. Vocês vão ver muito. Vocês vão ver muita situação que vocês vão presenciar cores semelhantes àquelas que aparecem no filme do Avatar, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!